Nós estamos vivendo nesse momento uma energia de crise, e essa energia de crise está afetando a nossa vida emocional, nossa vida profissional, todos os aspectos da nossa vida. E isso é porque nós temos uma ativação na porta 36, essa portinha aqui, ó. Essa portinha aqui está ativada, e quando ela está ativada, existe uma energia de crise que faz com que a gente seja condicionado a viver essa crise. Mas hoje a gente vai trazer um pouquinho de esclarecimento para a gente poder entender como que a gente pode lidar com essa energia. Seja muito bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos. Meu nome é Roberto de Farias, eu sou especialista em arquétipos, analista e professor certificado pela International Human Design School nos Estados Unidos, com mais de 40 mil alunos e clientes espalhados em 26 países ao redor do mundo. E hoje eu estou aqui para trazer um pouquinho para você dessa informação que ajuda a gente, né, principalmente nessa semana que o Sol entrou na porta 36, embora a porta 36 já está ativada pelo nó do norte há algum tempo e vai ficar aí mais um tempo ainda. Então, eu decidi trazer para vocês a informação, para você que está me assistindo em casa, a informação sobre essa porta, o porquê que a gente está vivendo nesse momento uma tensão. Essa tensão, por exemplo, né, lembra que a porta 36 é a porta da crise. E a porta da crise, ela está relacionada a tudo aquilo que é uma crise no mundo. Tá? Então, crise emocional, crise pessoal, crise profissional. E a gente vem percebendo já uma crise que está se instalando, né? Está bem instalada a essa altura do campeonato, que é uma crise política, por exemplo. A crise, quando a gente fala de uma crise que está afetando o mundo todo, como Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, que estão todos ali meio que interconectados e uma coisa está interferindo na outra e afetando as nossas vidas. Né? Agora, com a nova reeleição do presidente Trump lá nos Estados Unidos, ele também está fazendo com que essa crise fique cada vez mais evidente. E uma coisa muito importante a ser dita, tá? A gente está usando todas essas desculpas, né? Por exemplo, mas a crise está acontecendo porque o partido tal está no poder. Mas a crise aconteceu porque o partido tal estava no poder. Mas a crise mundial está acontecendo porque o Trump está no poder. Tudo isso são histórias que a mente quer que a gente acredite. Porque existe uma outra vertente que é muito maior do que o que a gente imagina, que vai fazer com que a crise aconteça, quer queiramos ou não. Né? Lembra que é uma questão de no choice. A gente não tem escolha sobre essa energia que está ativada. Então, se você tem a porta 36 definida no seu desenho, ativada no seu desenho, no seu mapa arquetípico, você já tem essa energia constante. Então, para você não faz muita diferença. É como se você já soubesse lidar com a crise, porque você nasceu com essa energia consistente no teu mapa, no teu desenho humano. Agora, se você não tem, que é o meu caso, que é o caso de muita gente que não tem a porta 36, aí, meu nego, aí a porca entorta o rabo, porque a gente vai ampliar, lembrando que o condicionamento nos faz ampliar 200% aquilo que não somos quando está ativado. Ou seja, quando você está perto de alguém que tem a porta 36, você amplia 200%. E quando o trânsito ativa essa porta em você, você também ativa, amplia 200%. Então você vive uma crise, né? E principalmente, nesse caso, nós estamos falando do centro do. Deixa eu ver como que tá aqui. Tá do lado certo. Então, do lado de cá é o centro do plexo solar, onde fica a portinha, a porta 36 aqui, ó. Bem aqui em cima que faz essa conexão lá para a garganta. Então, isso significa que estando no plexo solar é onda emocional. Tem a ver com a forma como você vive essa onda emocional por conta da crise, tá? Então, vai ficar um pouco mais claro para você agora que eu vou compartilhar com você a minha tela. Eu preparei um slide aqui, é uma aula de slide único, tá? E vou até tirar minha câmera, só um minuto, se eu conseguir. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se está compartilhando a tela correta. Deixa eu tirar isso aqui de cima.
Aparentemente tá, né, gente? Aparentemente é pra tá aparecendo tudo bonitinho aí pra vocês, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui também, só pra ter certeza que nada vai interferir aí a tela pra você depois. Então aqui está, nós estamos aí, você tá vendo aí na tua tela o trânsito de hoje. Então você tá vendo aqui, ó, nós estamos numa sexta-feira, dia 14 de março, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. E aqui a primeira ativação aqui em cima, ó, é no Sol, 36,3. Então a gente já andou 3 casas aí, ó. Lembra que cada porta tem uma ativação, tem 6 linhas, né? Então são 6 ativações diferentes na mesma porta. Então nós já andamos aqui essa semana 3 portas. Estamos na porta 3, entramos hoje. Porém, a porta 36 também está aqui ativada no nó do norte, tá? Então, assim, no Human Design, o nó do norte, ele representa o caminho de crescimento, aprendizado, para o qual nós estamos indo, é a nossa direção de vida. É como se um destino, né? Uma direção que nos convida a crescer e evoluir, né? Quando falamos dos trânsitos, né, que é aquilo que se ativa aqui, nessa questão aqui, que não é aquilo que nós nascemos com ele. São, aqui, todas essas ativações que você está vendo aqui em preto, nessa tela aqui, são trânsitos que nós estamos nesse momento, tá? Então, todas essas portas são trânsitos, e aonde a coisa está pegando mais nesse momento é 35 ou 36, porque forma um canal, tá? Forma um canal ali. Então, quando nós falamos desses trânsitos, nós estamos considerando como a posição atual desses planetas aqui afeta o nosso mapa, o nosso design individual, né? O nó do norte, tá aqui, ó, 36,6, tá na linha 6, é a última linha já da porta, nessa questão aqui, tá? É nessa questão aqui do nó do norte. O nó do norte, ele nos ajuda a entender os temas e energias, né? Temas e energias que a gente vai, que é para onde a gente está indo, né? Então a gente meio que não. É o nosso antro de direção, digamos assim, né? E as energias que devemos focar para seguir esse caminho de aprendizado, especialmente durante períodos de trânsito planetário, que é o caso que está acontecendo aqui no Nó do Norte. A porta 36, quando ela está ativada por si só, se refere a como se fosse um código de sinalização, de comunicação, né? Que faz com que a gente tenha aí a porta da crise, né? Como é o nome que é dado a ela, que está relacionado a momentos de tensão e mudança. Então a porta 36, o que ela traz é uma tensão, é uma crise para que aconteça uma mudança. Veja que a porta 36, ela está se conectando com a garganta, que é o centro de manifestação. Então a crise precisa chegar para que o progresso aconteça futuramente. Então, pessoas que têm essa porta ativada tendem a passar por ciclos de altos e baixos emocionais, mas para essas pessoas é consistente, já é da natureza dela. E muitas vezes encontram soluções criativas justamente no período de crise emocional, principalmente, para que os problemas sejam resolvidos e ela possa manifestar alguma coisa na vida dela, né? Essa porta também está ligada à adaptação e à transformação pessoal, porque somente a crise. Lembra que tem uma máxima, né, em português que a gente diz que a necessidade é a mãe de todas as coisas, né? Então aqui a crise é a mãe de todas as coisas, né? É ela que faz com que a coisa aconteça aí. Então aqui nós temos ela definida tanto no Sol quanto no Nó do Norte. No Sol, a porta 36 geralmente representa uma parte central da identidade, da personalidade da pessoa. Isso significa que os desafios e as crises associadas a essa porta podem ser uma parte fundamental de quem você é e como você se expressa. Pode haver uma ênfase em aprender a lidar com emoções intensas e encontrar soluções criativas, e é aonde o Sol está ativado nesse momento, fazendo com que a tua força seja vista aqui. Em seguida, nós temos ela no nó do norte. Então, quando a porta 36 está no nó do norte, ela é mais relacionada ao propósito de vida, ao caminho de crescimento, para onde a gente está indo, é o norte, né? Então, lembra da estrela do norte, é para onde a gente vai, é o que nos direciona para frente. Isso sugere que as experiências de crise e transformações associadas a essa porta, nesse caso aqui no nó do norte, são oportunidades para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Você pode sentir que é chamado a superar desafios para crescer
e alcançar um propósito mais elevado, de acordo com a porta 36, aí no seu nodo norte, tá? Que é o que está acontecendo agora, tanto o nodo norte quanto o Sol. E aí, gente, eu trouxe aqui do lado, olha para tua tela agora, você vai ver do lado esquerdo da tela a carta do baralho, né? Do baralho que eu desenvolvi. Então, esse foi o baralho que eu desenvolvi para que você possa entender um pouquinho, né? Então, se você quiser, inclusive, você pode adquirir esse baralho lá no nosso site, arquétipos.com.br/loja, e aí vai ter lá tanto livro, cartilha, quanto baralho, tá? Então, aqui eu trouxe uma das cartas, que é a carta do dia, a carta da porta 36, que você vai ver aqui tem uma mini mandalinha, que ela mostra a ativação aqui da porta e aonde que a porta está na mandala. Então, agora nós estamos na iniciação, bem no meio da iniciação, na porta 36, que é o potencial para transformar vulnerabilidade e inexperiência em novas experiências, que surge através das crises emocionais que alimentam o crescimento pessoal. Então, veja que a crise emocional, ela é necessária para que aconteça o crescimento pessoal. As fases de declínio e crise são oportunidades transitórias para enfrentar desafios, promovendo aprendizado e renovação. Ou seja, é durante a crise que a gente vai ter as oportunidades para aprender e renovar alguma coisa. Em vez de ver as dificuldades como um fim, elas são catalisadores para o progresso e realização de desejos. A realização de desejos nada mais é do que a manifestação lá na garganta. Porque o 35, o 36, ele tende a se conectar com o 35, convertendo inexperiência em crescimento significativo. Então, tudo aqui é sobre inexperiência para crescer, imaturidade para crescer. Então, a crise vem para que alguma coisa possa ser desenvolvida. E aí, gente, é... deixa eu colocar o meu vídeo aqui de novo para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, que a gente tem algumas. Deixa eu parar aqui o compartilhamento para eu me enxergar, senão não me enxergo. De qualquer jeito, eu não estou me enxergando, então eu não sei se vocês estão me enxergando também. A gente vai. Talvez, gente, eu não estou vendo eu aqui na tela, tá? Então talvez vocês não vão me ver também. A probabilidade é que vocês não estejam me vendo, mas eu vou continuar a aula assim mesmo e vou voltar a compartilhar então, porque eu não sei o que está acontecendo, tá? Então, como a gente não sabe o que está acontecendo, a gente dá sequência na aula sem mostrar minha cara linda para vocês, tá? Então é o seguinte, gente. Agora a gente vai precisar, depois de tudo isso que eu disse, né, sobre a porta 36, sobre esse potencial de transformar vulnerabilidade, crise emocional em aprendizado e renovação e crescimento, é preciso entender uma coisa. A porta 36, ela já vem ativada há algum tempo. Ela está ativada há algum tempo. E quando a gente diz algum tempo, a gente diz alguns meses, né? E aí, quando você olha para trás, né, nós estamos no mês de março já, né, do ano de 2025, né, ano calendário, né? Calendário gregoriano, que é o que a gente usa aqui no sistema da Terra, né? Gente, veja bem, analise a quantidade de crise política, crise financeira, todo tipo de crise que você quiser perceber, quiser analisar, quiser experimentar dentro do experimento, olhar, né, para ver que, meu Deus, como esse tema estava presente aqui nos últimos meses e a gente não percebeu que era porque é o nodo norte que estava ativado. E o nodo norte, nós acabamos de aprender que ele é algo que nos direciona para o futuro. Ou seja, a crise está nos direcionando para o futuro nesse momento. E a crise traz essas questões que nós estamos em déficit, em problemática, para poder crescer. Então, essa crise, né, que em outras palavras, é a crise para poder manifestar. Manifestar o quê? Manifestar alguma coisa. Lembra que nós estamos no ciclo, no quarto da iniciação, que é essa parte aqui da mandala, do lado esquerdo da mandala também, tá? Então, lado esquerdo da tela, lado esquerdo da mandala. Então, esse primeiro estágio aqui da mandala é o estágio da iniciação, é o quarto da iniciação, é o trimestre da iniciação. É aqui que a mente está trabalhando para fazer a coisa acontecer, para fazer
a manifestação chegar para nós, de alguma maneira, futuramente aqui, quando a gente chegar no quarto da civilização. Mas a gente não chegou lá ainda, a gente está aqui na iniciação. Então a gente está iniciando. Quando a crise chega, né, essa questão da crise emocional, crise profissional, crise financeira, crise política, seja lá o que for, qual seja a crise, essa crise vai chegar absolutamente, com certeza, porque nós estamos com essa porta ativada. Então, as pessoas vão ampliar essa questão, vão trazer a crise à tona para poder manifestar alguma coisa. Essa manifestação, embora, quando a gente analise, por exemplo, tudo que está acontecendo agora, por exemplo, vamos falar do entre o Canadá e os Estados Unidos, tá? Que é um departamento que eu entendo bem porque eu moro no Canadá. Então, ó, os Estados Unidos, ele decidiu tarifar o Canadá. Tá? Eu não gosto de falar de política, mas a gente vai ter que falar um pouquinho aqui hoje só para você entender o que eu tô querendo dizer. Os Estados Unidos decidiu tarifar o Canadá em 25% de alumínio, de metal, de tudo, um monte de coisa que a gente faz lá no Canadá, que a gente vende para os Estados Unidos. Então, tipo assim, criou uma crise. E essa crise, quando a gente pensa na crise, a gente fala assim, mas, gente, que crise que está criando? Bom, criou crise de preços, porque os preços todos mudaram. Criou, na verdade, além dessa crise que a gente consegue enxergar, criou uma guerra, na verdade, né? Que acabou causando lá um efeito dominó, porque quando você ataca, você acredita que você tem forças para ganhar uma batalha. Então você vai lá e ataca. E aí, quando tem o contra-ataque, quem contra-ataca também acredita que tem forças para ganhar essa batalha. E nesse caso, Estados Unidos atacou o Canadá e o Canadá revidou. O Canadá disse: não, tá bom, se vocês vão taxar a gente 25%, nós vamos taxar vocês também em 25% na energia elétrica. Gente, criou um problemão para todo mundo dos dois lados. Porque o lado do Canadá, que vende matéria-prima para os Estados Unidos, agora não consegue vender mais porque as pessoas que compravam, os empresários que compravam, né, as indústrias que compravam, vão parar de comprar porque é 25% mais caro. Então, criou uma crise ali. E do outro lado, as pessoas, os americanos, começam a ter crise por conta desse material que não chega nunca. Então, os preços começam a subir absurdamente, etc e tal. Então, criou-se uma crise gigantesca. Por que que eu contei toda essa história? Para você ver que quando a crise chega, porque o 36 está ativado já há alguns meses, no nó do norte, que é para onde nós estamos indo, existe uma fricção, uma tensão. Existe uma tensão para que essa crise se exploda. E se exploda no sentido literal da palavra, né? Então, uma crise que está surgindo e que vai ressurgindo, e que vai virando uma bola de neve, que vai ficando cada vez maior, até que a coisa se explode. Quando a coisa se explode, e pouco importa quem que tá no governo, tá? Poderia ser o Trump, poderia ser o outro lá que acabou de sair, poderia ser o Barack Obama, pouco importa quem que tá no poder, uma crise existiria nesse momento, tá? Como está acontecendo no mundo todo, né? Eu tô dando um exemplo que é o exemplo mais visível para mim nesse momento. Mas só para você ter uma noção, que a crise chega porque está sendo ativado e a pessoa provavelmente, né, o mundo está ampliando essa ativação, cria a crise, porque todo mundo está vivendo no não ser, então não é uma crise feita para ser, é uma crise feita para o não ser, e aí essa crise acaba forçando o progresso que já está definido na garganta. Ou seja, nós estamos caminhando para o progresso. Nós estamos caminhando para a manifestação de alguma coisa. Embora não pareça. Porque quando você olha, tá um caos. Tá todo mundo, os americanos estão todos extremamente preocupados porque o preço da comida, o preço de tudo que você possa imaginar, muda de um dia para o outro nos Estados Unidos de uma forma que há muitos anos isso não acontecia. Né? Então, criou-se uma crise, se instalou uma crise onde as pessoas estão abandonando o barco, tem gente vendendo tudo, se mudando dos Estados Unidos, justamente por conta dessa crise. Para você ter uma noção de que do como que isso interfere na nossa vida. Agora, gente, nós estamos falando dos Estados Unidos e Canadá. Vamos falar um pouquinho de Estados Unidos, Ucrânia e Rússia? Então, a gente tem aí uma guerra que está instalada entre a Ucrânia e a Rússia,
que a gente tem um problema muito grande de comunicação, porque existe toda aquela questão, questões políticas de novo, né? Que é o fato, por exemplo, de que quem que está financiando a guerra? Então, assim, é os Estados Unidos que faz os armamentos, né, e tudo mais. Então, não há interesse de acabar com a guerra. Isso em primeiro lugar, né? Então, não tem interesse em acabar com a guerra, porque se acabar a guerra, a gente para de vender arma. E se a gente parar de vender arma, a gente não ganha tanto dinheiro. Então, que morra todo mundo, desde que não seja a gente que esteja morrendo, tá tudo ótimo. E os Estados Unidos está salvo, porque eles não estão na batalha, na frente da batalha. Eles estão, né, por trás dos bastidores. Quem está na frente da batalha são os russos e os ucranianos. Né? Então, é uma crise muito grande que, se você olhar o calendário de trânsito, você vai perceber que esse 36 aqui está ativado já faz um tempão. E é justamente o tempo da guerra. E nós estamos na linha 6 aqui do 36. Isso significa que é a última linha da porta. Depois do 36.6, já pula para a próxima porta da mandala, certo? O Sol acabou de entrar. Eu não sei se vocês perceberam, no dia que entrou aqui, sim, piorou a crise lá nos Estados Unidos, tudo foi por água abaixo. Eles estão perdendo uma nota, assim, uma nota mesmo, literalmente, né? Todo o dinheiro de investimentos, as ações, uma caralhada de coisa tá indo água abaixo lá no ramo financeiro por conta dessa crise. Na verdade, são várias pequenas crises, né? Que de pequeno não tem nada, é tudo grande mesmo, que se juntou e virou uma bola de neve. Então, isso aqui se instalou no dia que entrou o 36 no Sol. E por que que piorou? Já estava ruim aqui no Nó do Norte, ó, que é para onde nós estamos indo. Mas por que que piorou aqui? Você é capaz de adivinhar por que que piorou? Então, ó, veja que antes nós estávamos com a força no nó do norte, que é para onde nós estamos indo. E aqui nós estamos com a força agora essa semana no Sol. Qual a diferença entre o Sol e o nó do norte em termos de ativação planetária? Então, vamos supor que esse ser aqui que está aqui aparecendo na sua tela, que é só o trânsito, é só a personalidade desse momento, né? É, esse ser aqui, vamos supor que seja uma pessoa. O Sol é 70% de quem a pessoa é. O Sol e a Terra. Então, o Sol entrou 70% de crise, na onde brilha a nossa força. Lembra que o Sol tem essa questão de iluminar, trazer energia, né? De ser o centro das atenções, né? Tudo gira em torno do Sol. Então, essa estrela aqui, ela traz a nossa maior força, o nosso maior brilho. É onde está o potencial, é onde todo mundo enxerga. E não tem, mesmo as pessoas que são a favor do Trump, mesmo as pessoas que são a favor do russo, lá o presidente russo, o Putin, mesmo as pessoas que são a favor deles, essas pessoas são capazes de enxergar que a crise se instalou. A gente vê que eles perderam, né? Eles perderam muitos aliados. Inclusive agora essa semana teve essa reunião do G7 que os Estados Unidos, o presidente não participou, tomaram decisões muito importantes sem a presença do Trump, justamente porque ele perdeu muitos aliados por conta dessa crise que o Sol aqui está favorecendo, tá? E por que que eu estou dando esse exemplo? Porque esse exemplo é um exemplo muito visível nesse momento, que todo mundo consegue ver, e você consegue ali em 5 minutos de pesquisa confirmar tudo isso que eu acabei de te dizer. Se você dá uma pesquisada lá no Google, você vai ver que tudo isso que eu acabei de falar é o que tem acontecido agora nos últimos dias. E nós estamos falando, ó, de 3 linhas, ainda tem mais 3 pela frente. Então, o que que eu queria trazer aqui para você hoje é que assim, o Human Design, ele não é um sistema que a gente vê, que a gente olha para ver o futuro, né? Não é um oráculo que você olha lá, meu Deus, o que que vai acontecer daqui tanto tempo? Porque ele é uma previsão do tempo. Por isso que chama trânsito, é o trânsito do tempo, que a gente olha para ver os temas que estarão lá. Nesse momento a gente está com o tema da crise em 2 lugares diferentes. Então, e eu tô falando só
do tema da crise, tem todos os outros ainda, tá? Que um influencia o outro também, é toda uma configuração, que a gente não vai ter tempo agora para, seria basicamente uma análise, né? Mas a gente não vai ter tempo para eu falar sobre tudo isso. A aula de hoje é só para você entender um pouquinho, continuação da aula passada, do condicionamento, como a gente é condicionado o tempo todo, e a gente acha que não, e a gente não sabe até que ponto isso aqui não é nem até que ponto, é o quão profundo esse condicionamento é, é a única opção que a gente tem. A gente não tem. Por isso que eu falo, gente, olha, todas essas histórias que você acha que você quer, que você acha que você é, ou que você acha que você pode ser, que você vai ser, que você quer ser, é tudo história da mente. É a mente que está contando, e a mente mente, ela é mentirosa. Então, essas questões aqui, esses temas do condicionamento, quando eles estão ali, você não tem opção. Qual é a nossa única opção, então, Roberto? Como que eu faço para eu não sofrer com essa crise? Que se eu não tenho opção, ela está aí. A nossa única opção, que a gente tem uma opção sim, a nossa única opção é usar autoridade e estratégia. Cada um tem a sua, não tem como fugir disso. Tudo, absolutamente tudo que você pensar, como que eu posso resolver esse problema? Autoridade e estratégia. Como que eu posso resolver um problema sério que eu tenho na minha vida? Autoridade e estratégia. Tudo é autoridade e estratégia. É claro que não é preto no branco. Eu tô cansado de falar isso, né? A gente não tem essa questão de falar, olha, é assim e ponto final. Por quê? Cada configuração é uma configuração. Então, quando você pega o teu mapa arquetípico, você olha lá a tua, bom, você, um analista que se formou, que estudou, né, da forma correta, porque tem isso também, né? Ele sabe olhar e ver o como a tua autoridade e estratégia, que já é bom você saber qual é a tua autoridade e estratégia, independente de qualquer coisa. Saber autoridade e estratégia já é maravilhoso, porque você consegue já resolver a maioria dos problemas da sua vida. Agora, saber qual é a tua autoridade e estratégia relacionado, amarrado a toda a sua configuração é outra história. Porque daí você consegue viver uma vida que é alinhada com você, muito mais alinhada com você. E aí, esse problema aqui, ele não vai deixar de acontecer. O tema tá lá. É o que está acontecendo nesse momento. Todo mundo está vendo, todo mundo está vivendo. A diferença é que, se você usa autoridade e estratégia, você vai passar pelo problema apenas da forma correta. Porque o problema não tem como você anular ele, não tem como você apagar ele e colocar outra porta aqui, ativar outra porta. Até porque isso aqui é o Sol. O Sol, ele passa, ele dá uma volta em volta da mandala inteirinha, uma vez por ano. Então, uma vez por ano, ele vai ativar a porta 36. Uma vez por ano, ele vai ativar a porta 37. Uma vez por ano, ele vai ativar a porta 38. E assim por diante, até chegar na última porta. Então, ele vai fazer todas as portas em volta da mandala. E aqui eu estou usando, né, linear, né, 36, 37, 38. É para você entender, são 64 portas. Mas elas estão todas desordenadas em volta da mandala, né? Tanto que a gente começa o ano na porta 41. Então, é só para você entender mesmo que existem 64 portas e o Sol, ele vai dar uma voltinha na mandala, uma volta inteirinha, e vai passar por cada uma dessas portas, nas 6 linhas de cada porta. Isso significa que, ano após ano, nós vamos ter as mesmas histórias se repetindo em nossa vida. A única diferença, porque o Sol ele é inevitável, ele vai passar por isso sempre. A única diferença é que nunca vai ser no mesmo lugar, porque lembra que o Sol, né, como todos os planetas que estão em volta dele, ele vai andando no espaço e tudo vai rodando em volta dele. Então, conforme esses planetas aqui vão rodando, as portas que vão ser ativadas aqui o ano que vem serão completamente diferentes. Então, o tema do Sol é o mesmo, mas o resto é diferente. E essa configuração do resto condiciona o Sol a fazer o problema acontecer do jeito que ele vai acontecer no dia que ele vai acontecer, que é o que está acontecendo hoje, por exemplo, nesse momento entre Canadá e Estados Unidos, ou Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. Né? Então, só para você ter uma noção do como que essa é uma questão. Olha aqui agora na tua tela, do lado esquerdo da tela, e veja que do lado esquerdo inferior tem aqui as 6 linhas. Eu coloquei aqui para você ver o nome das 6 linhas. Nós estamos na 3 agora, ó, transição. Então, nós passamos pela resistência. Olha, dá uma olhada depois, que isso é muito legal. Você vai ver, veja o que significa a porta resistência, a linha resistência. Lembra que é uma linha investigadora.
e veja que dia que ela estava definida, e veja o que aconteceu no dia que ela estava definida, em comparação a essa história que eu acabei de contar, tá? Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Você vai ver como isso aqui é incrível. Depois, apoio. Aonde que entrou o apoio aqui nessa questão toda? Foi ontem, né? A linha do apoio entrou ontem. E ontem nós tivemos o apoio de uma questão que aconteceu no Canadá, a troca do primeiro-ministro, que deixou de ser o Justin Trudeau e passou a ser o Mark. O Mark agora, ele recebeu apoio indiretamente dos Estados Unidos. Olha como o tema tá aqui, gente. Hoje, a linha da transição. A transição hoje aconteceu justamente onde o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, ele faz a transição saindo do governo, né, e passando essa responsabilidade para o Mark, que é o novo primeiro-ministro do Canadá. Né? Então, e essa transição aqui não é só isso, não, tá, gente? Isso aí é um exemplo ridículo que eu tô dando. Tem, quando a gente fala em transição, que arquétipo que vem na cabeça? Qual é a mensagem que a gente recebe? Vamos fazer uma transição no planeta. Isso aqui é o que está acontecendo. Mas olha qual que é amanhã: espionagem. Então a gente entra amanhã na linha da espionagem, que é a linha do um para um. Lembra que a linha um é investigadora, a linha 2 é meu Deus, deu um branco agora. A linha 4 é aquela que fala de um para um, a linha 5 é aquela que universaliza, a linha 6 é aquela que traz a maturidade. Então, lembra disso. Então, a gente já passou por essas três aqui de baixo, né? Inclusive, a linha 3 transição, é justamente a linha da transição, que transiciona entre o primeiro. é, hum, Tem o primeiro binário, saindo da primeira parte, da primeira porção aqui. ah, Meu Deus, esqueci a palavra-chave. Tem o primeiro binário, que são as duas linhas de baixos, o segundo binário e o terceiro binário. Essa transição aqui entre a linha 3 e a linha 4 é quando ele deixa de fazer parte da base e passa a fazer parte da parte onde ele vai jogar isso para o mundo. Só que ele não começa jogando isso para o mundo, ele começa levando isso para o outro, que vai ser a linha, nesse caso aqui, a linha da espionagem. Né? E a linha da espionagem é justamente a questão, depois dá uma olhada, se você tiver o livro do definitivo do Human Design, você vai ver que a linha espionagem ela tem a ver com essa questão de a crise que faz a espionagem que pertence à crise. Então lembra do arquétipo que traz a palavra espionagem. Depois, quando universaliza, gente, é quando vai, que é entre amanhã e depois da manhã. A linha 5 aqui, ó, que é quando a gente universaliza a, a energia jogando o arquétipo o submundo, alguma coisa ali que é meio escabrosa, né? Uma coisa mais para baixo. Né? Então, assim, olha a questão arquetípica que está aqui, ó. E a linha 6 é a linha da justiça. E aqui nós estamos falando das 6 linhas, nós estamos na linha 6 aqui, ó, do, do, do nó do norte, aliás, perdão, do nó do norte, que está exaltado. Então, a linha 6 é a linha da justiça, que é justamente o tema que está se sendo proposto nesse momento para ter um cessar-fogo lá entre a Ucrânia e a Rússia. Então, busca-se uma justiça para que isso pare, para que a guerra pare, para que inocentes parem de morrer e pessoas parem de perder suas casas, e assim por diante. Do mesmo jeito que aqui que nós no Sol, a gente está na linha 3, que é a linha da transição, estamos no momento de transição, uma crise transitória que faz a transição acontecer, mas vamos entrar agora na espionagem. E aí vai passar pelo submundo, que é uma coisa escabrosa, que o nó do norte já passou, e finalmente vai para a justiça, que é quando provavelmente vai acontecer alguma coisa aqui de grande porte em termos de justiça entre esses países que eu mencionei. E olha, gente, eu tô mencionando essa história porque essa história vocês conseguem verificar depois na internet, né, onde for. Mas essa história toda da crise, ela pode ser aplicada na tua vida, né, na tua vida emocional, na tua vida profissional, seja lá o que for. A porta 36, uma coisa importante falar, olha aqui na carta na carta do tarô, do lado esquerdo da tela, ela faz parte do coletivo, tá? Do circuito do coletivo. Esse Czinho aqui, ó, é o C de circuito coletivo, então ela faz parte do coletivo. E ela, quando ela forma o canal 3536, que é o que tá aqui, ó, se você olhar na carta, também tem aqui
O João faz tudo. Eu tô sem minha caneta aqui, por isso que eu não tô rabiscando. Vocês sabem que eu gosto de rabiscar, né? Mas eu tô sem minha caneta, então eu não tô rabiscando. Mas só pra você ter uma noção, deixa eu ver se eu acho ela aqui, peraí. Só pra você ter uma noção do que eu tô falando. Tá aqui. Então, aqui, ó. Esse João faz tudo aqui, ó. É justamente esse canal aqui, ó. 36. Então, esse canal aqui é o João Faz Tudo. O que que ele representa? A pessoa que tem esse canal é uma pessoa que é tipo aquele pau para toda obra, sabe? Aquela pessoa que faz tudo. Tudo, ela é boa em tudo que ela faz. Ela tem 1 milhão de habilidades, tudo que ela faz, ela consegue se desenvolver bem. Então, é esse canal. Quem não tem esse canal, amplia. E isso significa que quem não tem, acha naquele momento que está ampliando, ou seja, nesse momento nós estamos ampliando o canal, porque o canal está definido, a gente acha que a gente é capaz de fazer tudo. E a gente tem que tomar cuidado, porque é a autoridade e estratégia que vai nos guiar se a gente deve ou não fazer alguma coisa. Porque se o sistema ativou o canal, significa que o sistema quer que algumas pessoas façam algumas coisas. Isso não significa que é todo mundo que tem que fazer alguma coisa. A sua autoridade e estratégia vai guiar você para te dizer se você deve ou não fazer aquilo que você acha aí na tua cabeça, né, que deve ser feito. É no plexo solar, a porta 36, então tem a ver com a questão da emoção. Está no signo de peixes, então quando você olha ali na mandala, na mandala completa, né, astrológica, você vai ver que é exatamente onde está o signo de peixes, então traz toda a energia do signo de peixes. O medo dessa porta é medo de inadequação, então a pessoa tem medo de ser inadequada, né? O códon genético que está ativado para quem tem essa porta definida é a prolina, né? E a ponte é ter nova experiência guiada pelo desejo, a ponte do 36. Então você tem um desejo e quer ter uma nova experiência guiada por esse desejo, tá? Está então quando a gente olha aqui esse pedacinho da mandala, ó, é esse aqui, ó, iniciação. O Deus é o Deus Mitra, está na questão do compartilhar, ou seja, tudo isso que eu falei é para compartilhar com o coletivo. Está no circuito do coletivo, ó. Então a gente compartilha com o coletivo, né? E as cruzes, né? A cruz de encarnação do Éden, da crise e do plano mundano. Então é a cruz que está de acordo com a personalidade e o design da pessoa que nascer dentro disso aqui, tá? A lição que essa carta traz é entender que crises são etapas temporárias nos ciclos da vida. Então a crise vai acontecer de uma forma temporária, tudo na vida passa, né? Uma máxima brasileira, uma máxima portuguesa, da língua portuguesa, tudo na vida passa. A crise também passa. E que a luz do renascimento sempre surge para guiar o nosso crescimento. Ou seja, quando chega ali na questão da garganta, manifestou, uma luz aparece para que essa crise, né, não importa o que a sua cabeça ache, tá? Seja uma crise boa, uma crise ruim, né? Até porque não existe crise ruim, né, teoricamente, mas a cabeça sempre vai dizer que é uma coisa muito ruim que está acontecendo. Então isso não importa o que a cabeça está dizendo. O que importa é que a crise vai acontecer para que haja uma manifestação e essa manifestação seja algo que vai trazer o progresso, o crescimento, a renovação e o aprendizado, ainda que esse aprendizado seja algo que a gente aprenda que não queremos mais para nossa vida. Bom, isso foi uma aula rápida só para você ter uma noção de como o condicionamento pode ser, pode estar presente em nossas vidas. E lembrando, gente, deixa eu ver se eu. Olha, teoricamente, gente, era para eu estar aparecendo aí na tela de vocês, tá? Mas eu acho que eu não tô. É, teoricamente, é isso. Analisem isso aqui. Lembra que isso aqui é a questão do experimento. A gente vai experimentar. A gente vai ver. A gente não tá aqui para fazer nada. A gente não tá aqui para correr atrás de nada. A gente tá aqui para vivenciar o que está acontecendo. E de acordo com a autoridade e estratégia, chegar lá. Chegar aonde? Só Deus sabe aonde. Só Deus sabe aonde. Isso aí a gente não tem a menor possibilidade de saber. O que a gente sabe é que é assim que funcionam as coisas. Se você quiser fazer uma análise comigo, eu sou um especialista, professor,
certificado pelo IHDS e eu posso te ajudar a entender o teu mapa, né, trazendo essas questões para poder trazer para você um pouco mais de claridade arquetípica, para te ajudar aí com os arquétipos que estão ativados no seu mapa, para que você possa ter uma vida mais alinhada com você, tá? Entra lá no nosso site, ou desenhumano.com.br para ver as análises que estão disponíveis, mas eu recomendo sempre começar pela análise fundamental, até porque tem muita gente que chega e diz, olha, eu já fiz uma análise fundamental. Aí a pessoa não fez análise fundamental com um profissional certificado, né? Nem pela IHDS, nem pelos profissionais das nacionais do Human Design. E aí, na hora que a gente faz uma análise mais profunda, a pessoa fica perdida porque ela faltou informações na análise fundamental. Então, é muito importante, quando você for procurar um profissional, procure um profissional que seja certificado, para que tenha essa amarração, né? Existe uma amarração entre o teu desenho e a tua personalidade, senão, e a tua personalidade e você mesmo, né, que eu quero dizer. Senão você não vai conseguir se aprofundar muito depois, você fica no raso, né? Você nunca consegue mergulhar, tá? E aí, se você quiser, basta entrar lá no nosso site para poder solicitar a sua análise, fazer o curso, se você quiser fazer o curso. Nós temos lá, já estamos lançando alguns cursos adicionais lá para você poder comprar. Escola do desenhumano.com.br, você já pode entrar lá, ou aqui no nosso site arquétipos.com.br, que é também onde você consegue fazer o teu mapa arquetípico, tá? Você entra lá e faz o teu mapa lá gratuitamente para você ver como que é o teu mapa, para você ver quais são as portas que estão ativadas, e se você quiser uma análise para entender profundamente, basta entrar em contato, a gente só atende por WhatsApp, tá? Então, se você comprar lá no site, direto no site pelo cartão de crédito, você já vai efetuar o pagamento, já cai no agendamento, agenda e pronto, você já recebe ali no teu e-mail o teu relatório que vem junto. Se não, entra em contato lá no nosso WhatsApp que a gente faz o agendamento para você, tá? E a gente vê todas as questões aí nos seus pormenores. Bom, por hoje é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Na quarta-feira, aula nova chega aí para você, tá bom? Que é continuação, inclusive, da aula anterior, complemento da aula anterior, que ainda fala sobre condicionamento também, tá bom? Um forte abraço. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.